Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já eu agradeço. Ao sul da Serra da Mantiqueira, onde a neblina repousa sobre as copas das árvores, como um véu silencioso, e os galhos retorcidos sussurram segredos ao vento, um velho caminhava sozinho pela mata fechada. Seus pés descalços afundavam levemente na terra fria e úmida, sentindo cada pedra, cada raiz, como se a própria floresta lhe ensinasse o caminho. O ar cheirava a barro, folhas molhadas e vida antiga. Ele se abaixava com calma, os joelhos estalando sob o esforço da idade, colhendo raízes torcidas e folhas de bordas serrilhadas, todas com propriedades que só ele sabia como usar. Cada movimento era calculado, sereno como um ritual silencioso, repetido ao longo de décadas. Ao se aproximar do pântano, onde a vegetação parecia respirar e o silêncio era quebrado apenas pelo coachar ritmado dos sapos, ele mergulhou uma talha de barro na água densa e escura. Fez isso com cuidado, tampando-a com firmeza logo em seguida. Os olhos semicerrados pareciam farejar o tempo, como se pudesse prever tempestades e desgraças apenas pelo cheiro do ar. Endireitou-se com passos firmes apesar da idade e começou a refazer o caminho de volta pela trilha que só ele enxergava. Sua casa era uma velha cabana escondida entre as árvores, quase engolida pela própria floresta. O telhado coberto de musgo e trepadeiras confundia-se com o verde do mar. A madeira das paredes estava úmida, enegrecida pelo tempo, marcada por líquen e pequenas rachaduras que contavam a passagem dos anos. A cabana não parecia construída ali, parecia ter nascido com a mata. Lá dentro, o ar era quente e aromático. Uma lareira crepitava no canto, servindo tanto de fonte de calor quanto de fogão. Sobre ela, uma madeira atravessada na horizontal sustentava uma velha panela de ferro, onde a água fervia, soltando vapor e promessa de sustento. O velho entrou sem pressa, com os olhos atentos. Apesar dos cabelos brancos, da barba espessa e dos sulcos profundos no rosto, sua postura era ereta e seu olhar carregava um brilho antigo, enigmático e silencioso, quase inquietante. Um cigarro de fumo pendia do canto da boca como parte inseparável de sua existência. Colocou as raízes, as folhas e a talha sobre uma mesa de madeira rústica. Depois pegou algumas verduras e pedaços de carne de porco selvagem defumada. Jogou tudo na panela com mãos calejadas, mediu o sal no olho e acrescentou condimento que ele mesmo havia preparado com ervas secas e cascas de árvore. O cheiro que se espalhou pela cabana era rústico, forte, mas estranhamente acolhedor, como um abraço dado por alguém que não sabe dizer "eu te amo". Sentado numa cadeira de palha encostado à parede, Venâncio observava tudo em silêncio. Metade do rosto estava enfaixado, o corpo dolorido e coberto por curativos improvisados. Era um homem acostumado à dureza da terra e da violência. Ele era um dos jagunços da Olho d'Água, mas ali diante do pai havia uma quietude quase infantil em seu olhar. O estômago roncou alto, traindo sua fome, e por um instante ele pareceu envergonhado. O velho não disse nada. Apenas mexeu a panela mais uma vez. Depois pegou um pilão de pedra e começou a preparar a pasta com as ervas recém-colhidas. O cheiro da mistura era amargo e forte, quase agressivo, mas carregava a promessa de alívio. Em seguida aproximou-se do filho e, sem pedir licença, começou a retirar os curativos antigos.
Suas mãos eram firmes, mas cuidadosas. Lavou as feridas com a água escura do pântano, água viva, como dizia, e preparou a pele para receber nova pasta. Venâncio cerrou os olhos com o ardor, mas não reclamou. Ali não havia espaço para lamúrias. O silêncio entre os dois era espesso, denso como uma conversa antiga que já não precisava de palavras. No fundo, aquele momento dizia tudo. Um pai que curava, um filho que aceitava. Entre os dois, a floresta que assistia em silêncio, como se entendesse que os vínculos de sangue nem sempre são ternos, mas são sempre profundos. Parte do rosto de Venâncio e metade de sua cabeça estavam queimadas. As bolhas e crostas denunciavam o grau da dor que ele suportava em silêncio. Seus braços e o tórax também traziam sinais do fogo, mas eram as queimaduras no rosto e no couro cabeludo que mais impressionavam. O velho espalhou a pasta escura e espessa sobre a cabeça do filho, com dedos experientes, cobrindo com delicadeza cada pedaço machucado. Depois envolveu tudo com um pano limpo e úmido, amarrando com firmeza. Repetiu o processo nos braços, onde a pele parecia ter derretido em alguns pontos, e por fim no peito que subia e descia com a respiração pesada de Venâncio. Sobre a mesa de madeira manchada pelo tempo, havia uma chaleira velha que ainda soltava vapor. O velho encheu uma caneca de alumínio com um líquido escuro e amargo que preparara e entregou ao filho. "Beba tudo. Vai ajudar a sarar mais depressa", disse com a voz rouca de quem fala pouco e carrega muito. Venâncio obedeceu sem hesitar. Levou a caneca à boca e entornou o conteúdo quente de uma vez só. Um tremor correu por seu corpo e ele respirou fundo ao terminar. O gosto amargo ainda colava na língua, quando ele apontou o queixo em direção à cama, encostada na parede, coberta com um lençol de algodão encardido e pesada de silêncio. "E quanto a ela? Vai sobreviver?" Perguntou com voz baixa, a preocupação moldando cada sílaba. O velho se abaixou para recolher os curativos usados do chão. Demorou a responder. Quando falou, não olhou para o filho. "Ela está lutando com a morte. Se tiver espírito forte e vontade de viver, escapa. Eu fiz tudo o que podia. Agora é com ela." As palavras caíram como pedras entre eles. O silêncio voltou, mas era outro. Um silêncio doído, carregado de incerteza. O velho voltou à panela, mexeu o conteúdo com uma colher de pau gasta e tirou 2 conchas cheias. Serviu uma porção para Venâncio num prato de alumínio amassado e outra para si. Dividiu um pedaço de pão duro entre os dois e sentaram-se frente a frente. Comeram em silêncio, mastigando devagar, cada um mergulhado nos próprios pensamentos. O crepitar da lareira era a única testemunha viva daquele instante de dor, sobrevivência e espera. Wesley entrou na igreja, as esporas das botas quebrando o silêncio sagrado do recinto, ecoando como um trovão entre os bancos vazios. O som seco dos passos reverberou pelas paredes de pedra, chamando a atenção de todos os poucos presentes. Os fiéis se viraram, interrompendo suas orações, para encarar aquele estranho que parecia deslocado naquele ambiente de fé e penitência. A luz filtrada pelos vitrais tingia o interior com tons rubros e dourados, como se o próprio céu julgasse sua presença ali. Ele parou por um instante, observando com curiosidade aquele espaço que para ele era completamente desconhecido. Nunca havia entrado em uma igreja antes, não por desprezo, mas por pura falta de necessidade, ou pelo menos era isso que ele sempre dissera a si mesmo. Do altar, o vigário o observava com um olhar severo. A figura esguia e silenciosa do padre Agenor transmitia uma autoridade austera. Seus olhos o repreendiam em silêncio, esperando que Wesley tirasse o chapéu como sinal de respeito. Mas Wesley, alheio aos códigos não ditos daquele lugar, manteve-se imóvel, sem entender os olhares que agora pesavam sobre ele como pedras. Um desconforto imediato cresceu em seu peito.
Pensou em se virar e sair dali mesmo, antes que a vergonha o engolisse. Foi quando uma voz firme, porém amistosa, surgiu à sua direita. "Tire o chapéu, senhor Brito. É falta de respeito com a Virgem não tirar o chapéu e nem fazer o sinal da cruz." Era o delegado Azevedo. Sentado no último banco, com o chapéu repousado nas mãos, ele lançou a Wesley um sorriso conciliador, quase cúmplice. Wesley retribuiu com um aceno discreto, retirou o chapéu com um gesto contido e foi até ele, sentando-se ao seu lado. "Nunca entrou numa igreja, não é?" comentou Azevedo com um leve tom de riso na voz. "Nada contra quem frequenta, mas eu não me sinto bem dentro de uma. Na verdade, é a primeira vez que ponho os pés numa", respondeu Wesley, ajeitando o chapéu no colo, os olhos evitando o altar. Azevedo o observou com interesse, inclinando-se levemente. "E o que o trouxe até aqui?" Wesley ficou em silêncio por um momento, como se pesasse as palavras. Por fim, respondeu com sinceridade. "Queria saber sobre minha capataz. Ela cresceu no orfanato aqui do lado, mas não se lembra de muita coisa, nem dos pais. Queria ajudá-la a encontrá-los." O delegado o encarou com sinceridade, meneando levemente a cabeça. "Não vai encontrar resposta com o padre Agenor. Ele nunca foi muito chegado ao orfanato, mas o antigo vigário, o padre João, talvez ele possa ajudar. Resolveu morar no orfanato depois que se aposentou." Wesley sorriu agradecendo com um aceno sincero, mas permaneceu ali por mais alguns instantes. O delegado o olhou com uma expressão divertida. "Pensei que quisesse sair daqui o quanto antes. É visível seu desconforto. Tá parecendo um vampiro encurralado." Wesley arregalou os olhos, surpreso com a piada, e não conteve um leve riso. "Será que o padre não vai achar ruim se eu sair antes do fim?" perguntou, olhando discretamente para o altar. Azevedo soltou um riso abafado pelo nariz, levantou-se com naturalidade. "Ele já achou ruim desde que você entrou", respondeu com um olhar de soslaio. Wesley também se levantou e os dois saíram lado a lado da igreja, sob o olhar crítico e severo do padre Agenor, que acompanhava cada passo com a rigidez de quem testemunhava uma heresia silenciosa. Lá fora, o ar parecia mais leve. Wesley respirou fundo, como se deixasse para trás não só a rigidez da fé alheia, mas também a culpa que não sabia de onde vinha. O delegado caminhava ao lado de Wesley pela rua de paralelepípedos, onde o calor da manhã fazia tremular o ar sobre o chão. O vento trazia o cheiro de terra molhada e flores do convento próximo, enquanto as crianças cantavam alto, embalando a conversa dos dois homens. Wesley ajeitou o chapéu na cabeça, desviando de uma sombra projetada pelos ramos de uma mangueira, e perguntou com um tom calmo, porém direto: "E a Coronel Ferraz? Tem notícias do paradeiro dela?" Azevedo lançou um olhar rápido para o chão antes de responder. Seu semblante endureceu, e ele puxou o chapéu para abaixar a aba sobre os olhos, como se isso pudesse ocultar a incerteza em sua expressão. "Infelizmente não, senhor Brito. A tinhosa evaporou junto com a fumaça do incêndio. Nem sombra dela se achou. Se ninguém reclamar aquelas terras, o governo vai tomar para si, igualzinho quer fazer com as do finado Rodrigues." Wesley franziu o senho, olhando à frente com o maxilar levemente contraído. "Mas o sítio dos Rodrigues não está abandonado. A filha mais velha ainda não foi localizada. E o irmão do falecido ainda está por aí. Ele pode reivindicar as terras como um parente vivo." O delegado parou abruptamente, seus sapatos rangendo contra o chão poeirento. Virou-se devagar para Wesley, os olhos arregalados num misto de surpresa e inquietação. "Antônio Rodrigues tinha um irmão?" A voz saiu mais baixa do que o habitual, quase um sussurro carregado de revelação. "Isso explica muita coisa." Ficou um instante em silêncio, como se ligasse peças de um quebra-cabeça antigo, que finalmente começavam a fazer sentido. Depois respirou fundo e retornou à caminhada com passos mais curtos, os olhos distantes,
absortos em pensamentos. Chegando à porta do convento, Azevedo parou. Lançou um último olhar a Wesley, dessa vez mais atento, quase como se o avaliasse com nova consideração. Boa sorte, senhor Brito. Sem esperar resposta, girou nos calcanhares e seguiu de volta em direção à delegacia. Seus passos agora eram apressados, quase urgentes, como se um fio importante daquela trama estivesse finalmente começando a se desenrolar diante dele. Quando João e Ana chegaram à cozinha, encontraram Lúcio parado próximo à mesa, observando Jéssica em silêncio. Ela estava em transe, os olhos fixos em um ponto distante como se enxergasse algo além das paredes daquele cômodo simples. O ambiente estava tomado por uma quietude quase sagrada, interrompido apenas pelo som leve da brisa entrando pela janela aberta. Ana se aproximou com cautela, o coração apertado ao reconhecer aquela expressão em Jéssica. Os olhos vítreos, a respiração ritmada, o corpo imóvel como se a alma dela estivesse em outro lugar. Era a mesma postura que ela vira 3 dias atrás, quando os alfas foram orientados pela deusa da lua a salvar a vida de João. Ela está tendo uma visão ou algo assim? Perguntou Ana, a voz baixa, quase um sussurro, carregada de preocupação. Lúcio ia responder, mas antes que qualquer palavra escapasse de seus lábios, Jéssica se moveu repentinamente. Virou-se com suavidade em direção a João, os olhos agora vidrados com uma luz que não parecia humana. A voz que saiu de sua boca era etérea, ressoando como um sussurro do vento entre as árvores. Seu instinto de proteção é admirável, caçador. Seu julgamento vai além da compreensão humana, entendido apenas pelas criaturas da floresta e jamais pelos homens. Não saia da mata. Seu destino está ligado ao da alfa dos místicos. Para ela e para os outros, não há erro ou pecado em você, mas para os homens, você merece punição, mesmo que o seu ato tenha sido necessário. Enquanto estiver na mata, terá proteção, mas se sair dela, se deixar as terras do Alfa Warg, estará por sua conta. Ana levou a mão ao braço de João, entrelaçando os dedos nos dele com força, como se quisesse ancorá-lo naquele momento. Ele sentiu o tremor leve da mão dela, o medo latente misturado ao amor que brilhava sincero em seus olhos. Olhou para ela com ternura e murmurou: "Não se preocupe, eu vou ficar bem. E não vou te deixar, eu prometo." Ela se lançou em seus braços, apertando-o contra si, e recostou a cabeça em seu peito. João sentiu o perfume suave dos cabelos dela, o calor do corpo que agora parecia buscar segurança no dele. Envolveu-a com delicadeza, com um carinho que misturava força e devoção, e recostou o queixo no topo da cabeça dela, permitindo-se aquele instante de silêncio carregado de sentimento. Lúcio, que observava a cena com respeito, aproximou-se de Jéssica. Diante da presença que agora habitava sua companheira, curvou-se levemente, os olhos brilhando com reverência e humildade. Senhora que reina soberana todas as noites, que ilumina os caminhos dos lobos e das feras, que nos fortalece com sua luz, disse com a voz embargada de emoção. Por que escolheu minha aluna para ser sua porta-voz? Jéssica voltou-se lentamente o rosto para ele, os traços suaves, porém carregados de algo maior do que ela mesma. A divindade por trás dos olhos respondeu com tranquilidade solene: Eu não a escolhi. Ela nasceu para este fim. O destino que a guiou até este ponto, até aquele espelho d'água onde meu reflexo cabe inteiro nele. Ela se banhou ali, me aceitando como parte de seu ser. Agora estamos completas. Aquela última frase pairou no ar como um véu invisível, envolvendo a todos em um silêncio respeitoso e cheio de significado. Era mais do que uma profecia, era o cumprimento de algo ancestral. Voltando-se lentamente para João, os olhos de Jéssica brilharam com uma intensidade sobrenatural, como se neles dançassem ecos antigos da própria lua.
A cozinha, iluminada apenas pela luz suave que entrava pelas frestas da madeira, parecia suspensa no tempo. Um leve farfalhar das folhas do lado de fora servia de pano de fundo para a revelação que viria. O ar estava denso, carregado de presságios e antigas verdades. As engrenagens do destino se moveram de forma avassaladora. Disse adeus através de Jéssica com a voz envolta em um timbre quase etéreo. Como não acontecia há muitas eras. Quando duas espécies estão à beira da extinção, elas se unem para gerar uma nova capaz de sobreviver, carregando consigo dois legados ancestrais. Como você, caçador, um parente seu foi escolhido para algo grandioso e nobre. João franziu o senho confuso, atento a cada palavra. O que para Lúcio era fé e devoção, para ele era mistério e prudência. Seu olhar era firme e desconfiado, mas não desrespeitoso. Ele ouvia, mas pesava cada revelação com a lógica prática de quem aprendeu a confiar mais no instinto que na sorte. Está falando do Dark? Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Minha sobrinha, ela é a companheira dele? Não só dele, respondeu a deusa com uma franqueza que espelhava a de João, mas também do jovem Alfa, o filho do Arg mais velho. O destino deles é estarem juntos para que uma nova espécie nasça e os dois clãs sobrevivam ao que está por vir. Houve um silêncio espesso. Ana olhou para João com apreensão, o aperto em seu peito crescendo. João, por sua vez, soltou-se suavemente dos braços dela sem brusquidão, apenas o suficiente para caminhar até Jéssica, como se a necessidade de compreender aquilo mais de perto falasse mais alto. Diz que dois clãs estão à beira da extinção. Sua voz soou mais baixa, mas com firmeza. Mas os Feraus são Args também. Como o clã do fazendeiro está desaparecendo? Jéssica, ou melhor, a entidade que habitava seu corpo, deu um passo à frente. A luz prateada da lua que agora a envolvia realçava o brilho sutil que percorria sua pele. Seus olhos estavam tomados por um fogo antigo, e sua presença preenchia o espaço como um manto de noite e mistério. O que está além do rio não são Args. É o que os humanos chamam de a besta. Não são Feraus, respondeu ela com uma gravidade sombria. O casal que você viu na mata há muitos anos foi rejeitado e morto por eles. Agora só as feras vivem lá, criaturas selvagens, primitivas, moldadas pela dor e pelo abandono. Elas são o legado da criatura que o Alfa Warg, o mais velho, enfrentou e destruiu em seu passado. Elas são o que sobra quando um Arg se banqueteia no sangue humano por tempo demais. A revelação caiu como uma pedra no fundo de um lago. Até mesmo o som dos grilos do lado de fora pareceu cessar. A tensão se espalhou como névoa, envolvendo cada um deles com um pressentimento incômodo. Jéssica se afastou devagar como se seus pés não tocassem o chão e parou. O brilho em seu corpo começou a enfraquecer e sua expressão suavizou-se. Mas antes que a deusa deixasse o corpo da jovem, uma última advertência ecoou no silêncio. Uma ameaça se aproxima, caçador, e desta vez o fim não está em suas mãos. E então, como uma brisa que se dissipa, o poder que preenchia Jéssica desapareceu. Seu corpo oscilou ligeiramente, e Lúcio a amparou com cuidado. A cozinha voltou ao seu estado habitual, mas ninguém ali se sentia o mesmo. O destino acabara de falar, e nenhuma alma presente sairia daquela experiência sem marcas. Nos braços de Lúcio, o corpo de Jéssica repousava inerte, entregue a um sono profundo e pesado. A presença da deusa da lua, embora já ausente, ainda deixara no ar um rastro de algo sagrado e ancestral. A deusa permaneceu por mais tempo no corpo dela que da outra vez, e havia deixado marcas visíveis de sua presença. Os cabelos de Jéssica se tornaram prateados diante dos olhos das 3 testemunhas ali presentes, como se o próprio tempo tivesse feito uma pausa em reverência à entidade que ali habitara.
Lúcius a carregou com delicadeza, os passos firmes, mas atentos, como se temesse que qualquer movimento brusco quebrasse algo frágil e precioso. Ao passar pela sala, a luz da manhã atravessava as frestas das janelas de madeira, projetando feixes dourados que dançavam pelas paredes, como se abençoassem a jovem em seus braços. Ao chegar ao quarto, ele empurrou a porta com o pé e entrou em silêncio. A brisa suave do amanhecer já se fazia presente, trazendo consigo o cheiro da terra úmida e o som dos galhos se agitando levemente no alto da serra. Lúcius abriu a janela, permitindo que o vento adentrasse o cômodo, espalhando o perfume fresco da mata e acariciando os cabelos agora prateados de Jéssica. O contraste era visível, antes negros como uma noite sem luar. Seus fios agora brilhavam como fios de luar puro, cintilando sob a luz do dia. Era como se a deusa tivesse deixado uma assinatura em seu corpo, uma marca irrefutável de sua presença. Lúcius sentou-se ao lado dela e, com a mão calejada, mas suave, alisou seus cabelos, seus olhos marejados de uma emoção serena. Foi como eu disse, querida Jéssica, na primeira vez que te vi, murmurou com a voz embargada por um misto de reverência e amor. Você é especial, e não é só para mim. A fazenda Redenção despertava em sua rotina habitual, mas com um ar de tensão que parecia pairar sobre tudo, como névoa fina antes da tempestade. Sônia, vestindo calça-brim e camisa de botão amarrada na altura da cintura, já estava à frente das tarefas, caminhando com passos decididos e olhar afiado. Sua voz firme cortava o silêncio da manhã com ordens claras, e até mesmo os peões mais atrevidos, acostumados a testar a autoridade de qualquer mulher que ousasse liderá-los, baixavam os olhos e obedeciam. Ela havia aprendido com o pai a comandar com força, mas também com respeito. Não precisava gritar, bastava um olhar para que todos entendessem quem estava no comando. Mas aquele dia algo estava diferente. Enquanto fiscalizava o gado e distribuía instruções, uma inquietação antiga lhe apertava o peito. Era como se o mundo ao redor estivesse respirando de forma diferente, como se o ar tivesse peso. Um mal-estar sutil, quase imperceptível, mas que se intensificava a cada minuto. Ela já havia sentido aquilo antes, no dia em que a família de seu patrão chegou, e no dia anterior, em que ele, em um ato instintivo e selvagem, havia marcado a cerca com sua urina. A lembrança daquele momento a fez corar levemente. Um riso curto escapou-lhe pelos lábios, quase tímido, mas foi rapidamente engolido por um arrepio que percorreu sua espinha. Ela olhou para a serra como sempre fazia, nesses dias em que esse sentimento tomava conta de seu peito. O vento soprou, balançando as copas das árvores ao longe, e então veio aquele sussurro. Uma voz sem dono, baixa, distante, que parecia surgir das folhas, dos troncos das árvores, do próprio coração da serra. Era um chamado, sutil mas insistente, uma advertência que só ela parecia ouvir. Na noite do dia em que seu patrão marcou a cerca, aquele mau pressentimento veio tão forte como se algo invisível a ameaçasse. Lembrou-se de ter ouvido uivos distantes, mas aquele dia não era de lua cheia, como sempre acontecia quando os uivos cortavam o silêncio da noite na serra. Sônia levou a mão ao peito e apertou a pequena pedra da lua que sempre carregava, pendurada no pescoço. Aquilo lhe dava uma sensação de segurança, mesmo que simbólica, mas aquele dia nem mesmo o talismã parecia ser o bastante para conter o medo que lentamente se infiltrava nela. De todas as vezes que esse mau pressentimento a envolvia, aquela a estava assustando como nunca antes. E a revelação de Wesley na noite anterior de alguma forma fez sentido. A noite que viria seria de lua cheia, e as histórias contadas pelos mais velhos sempre começavam assim. Foi numa noite de lua cheia. Aquela seria talvez a noite das quais as histórias falavam, a noite da fera.